E aí galera, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal. Se você está chegando agora, talvez esse assunto tenha chamado sua atenção e aí a gente vai conversar um pouquinho a respeito. Seguinte, tem muita gente perguntando pra mim a respeito de patins. Ah, será que cabe no meu pé? Será que não cabe? Como que funciona? Tal patins serve, não serve? Enfim. Eu vou explicar para vocês um pouco de como que isso funciona, né, nessa questão da largura do patins, do comprimento do patins, tamanho do pé, dentre outras coisas que alguns de vocês talvez nem saibam que existe isso que eu vou falar, outros talvez saibam que existe, mas não levam em consideração, e pessoas que sabem que existe, levam em consideração, mas que de alguma maneira ainda tem problema para poder ajeitar o patins aí no pé. Eu separei algumas coisas aqui para vocês, tá fora de ordem, e aí eu vou passar indo e voltando as imagens e eu vou explicando para vocês. Mas basicamente a gente tem que ter em mente o seguinte: eu vou fazer um rabisco aqui no computador, como se fosse o formato da palmilha do calçado de vocês. Seja um chinelo, né, o solado, um tênis, a palmilha, o próprio patins, qualquer coisa que você coloque, no pé, né, que você calce. E aí nós temos dois tipos de fabricante. Nós temos o fabricante convencional, que ele segue alguns padrões, de certa forma um pouco porcos, e nós temos outro tipo de fabricante, que ele é extremamente preocupado com o usuário, porém o custo é muito elevado, então dependendo da marca do patins vocês vão ver dificuldades em relação a isso. Eu tenho, né, como projeto para o ano que vem, fazer liner para patins voltado para esse tipo de problema, desenvolvimento de palmilhas específicas para situações em que os pés têm algum problema específico, porque o patins não pensa nisso, na questão da ergonomia do bem-estar da pessoa que está calçando patins, dentre outras coisas. Se você está chegando agora, você não teve a oportunidade de escutar eu falar disso, então eu vou falar agora. Há um pouco mais de um ano eu fundei uma empresa, e essa empresa ela é responsável por peças de reposição para patins. Então hoje existe o sistema de fixação, né, na presilha por velcro, sejam patins street, sejam patins urban, como o pessoal gosta de chamar, né? Então, tem tanto a presilha, que a gente chama de presilha 90 graus, como a presilha 45. Então, mesma coisa também. Caneleira, eu ainda não fiz o lançamento oficial, mas ela também já existe. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando a respeito dela. Boa para aguentar desaforo nas manobras. Eu vou fazer um vídeo melhor explicando, mas de maneira resumida, eu sou fabricante de rodas, atualmente rodas para patins street. Essa aqui é vermelha, mas tem outras cores. E eu tive um problema com o fornecedor desse material, que ele descontinuou. Essas rodas elas são 99A, são extremamente duras. E aí por conta disso, não vou conseguir fazer o lançamento dessa dureza de roda, porque o material eu não consegui encontrar mais à disposição na indústria química que desenvolveu essa borracha. E aí eu estou, né, em fase de testes com um material menos duro, que é o que eu tenho nesse patins aqui, que é a dureza 90A. Como vocês podem ver, a roda é um pouco transparente. Ó. Nova
ainda, não tem nem marca, nem coloquei no chão para andar. O ponto é, voltando ao assunto, o ponto é que eu vou desenvolver tanto as liners como as palmilhas. Inicialmente eu vou desenvolver as palmilhas para vocês, né? Mas vocês vão ter alguns problemas com a liner quanto a espaço. E é aí que vai entrar a minha parte de desenvolvimento. Mas vou fazer um outro vídeo depois conversando com vocês a respeito, até porque para as rodas eu tenho o projeto para o ano que vem para o desenvolvimento de base para patins street e base para patins urban também. E aí eu vou precisar da ajuda de vocês, mas eu vou fazer um vídeo explicando a respeito disso. Então, voltando ao assunto inicial. Então, vendo aqui a tela do computador, imagina que eu vou fazer aqui um... Deixa eu ver se eu tenho alguma forma irregular. Tá. Não vou ter nenhuma irregular, então eu vou importar aqui uma imagem que eu peguei na internet para poder exemplificar para vocês, que é essa. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Está num formato diferente o arquivo, apesar que dava para fazer de outro jeito. Vamos ver se agora vai. Não tem problema. Vou pegar por aqui mesmo. Vou fazer um printzinho sem vergonha e vou colocar aqui, porque pra mim é muito importante mostrar isso pra vocês. Tá. Então, pensem que aqui eu tenho, começando aqui o bico do sapato, terminando aqui o calcanhar do sapato. E aí com essa medida é como se eu tivesse, sei lá, um pé tamanho 42, que é o tamanho do meu pé. E aí eu pegue esse mesmo formato, esse tamanho de pé, essa palmilha, e faça, vamos supor, o tamanho 40. Vamos supor que 40 viesse aqui, o tamanho 39 viesse aqui. E aí eu venho aqui e puxo para ele ficar com o tamanho do 40. Pronto. Aí aqui ele veio 40, não dá para ver direito, mas ele está fazendo a voltinha aqui. Reparem que a largura ela continua sendo a mesma. Se eu vier aqui no 39, a largura continua sendo a mesma. Quer ver? Eu vou arrastar aqui só para mostrar para vocês como guia. Ó. Então aqui, como 42 está desse jeito, e como 39, ó, não está menor na largura. Nós temos 3 tamanhos de patins. Esquece a liner, vamos pensar no patins, na parte de fora dele, que a gente chama de shell. Nós temos o patins tamanho P, tamanho M e tamanho G. Ou S, M e L nos patins importados. S de small, pequeno, M de médio, médio, e L de large, que significa grande. E as numerações, elas são as seguintes. Normalmente você vê isso bem evidente com patins infantil que ele tem regulagem. Então vocês têm, por exemplo, do 30 ao 33, e aí o patins ele tem uma regulagem ali para você aumentar ou diminuir o tamanho. E do 34, acho que é o 37, e depois, se não me engano, do 38 ao 42, 43, uma coisa assim. Tem uns patins de brinquedo que eles têm esse range, esse alcance aí de tamanhos. Então, o 30 ao 33 é o pequeno, o S, o 34 ao 37, 38 é o M, e depois
o último tamanho ali é o tamanho grande, o large. Nos patins não de brinquedo, porque a gente tem que ver que existem patins que não são chamados de patins profissional, como esse aqui que eu mostrei para vocês, ou até como esse outro aqui. Ele também tem essas medidas. Então, por exemplo, esse patins aqui ele é 42, e o que muda o tamanho do pé? Muda o tamanho do pé a liner. Então, você vai ter no grande, por exemplo, que pega do 39 ao 43, se eu não me engano. Então você vai ter uma liner tamanho 39, uma liner tamanho 40, uma 41, uma 42, uma 43. Reparem, o pé é o mesmo, a largura é a mesma. Então o que eles fazem? Eles lançam liner mais comprida, mas a largura é a mesma. E aí, quem que sofre? São as pessoas que têm os maiores pés dentro dessas formas. Por quê? Deixa eu ver se eu consigo explicar bem. Pensa, olhando aqui na tela do computador. Vamos imaginar que essa palmilha aqui, ela tivesse... Tem mais imagens aqui que vai facilitar bastante explicar isso para vocês. Ó, nessa imagem aqui, por exemplo, aqui é um fabricante de palmilha que ele está preocupado com o tamanho dos pés do pessoal. Então, ele tem tamanhos tanto de comprimento quanto de largura. Mas, nesses patins que eles são vendidos a varejo, né, em grande quantidade, eles não conseguem fazer nada nesse sentido. Deixa eu voltar aqui. Tá. Deixa eu ver. Tá, aqui por exemplo. Reparem que eles estão falando como medir seu pé. E aí você tem o comprimento do pé, né? O fundinho aqui do calcanhar e a pontinha do dedão. E aí tem as medidas em centímetros e a numeração. Mas aqui não fala da largura do seu pé. Então, pensem no seguinte. Se você estiver usando, por exemplo, um patins 39... Cadê 39? 25,7. Num patins que o shell é daquele tamanho lá, que ele vai até o maior tamanho, então significa que você vai ser bem servido de patins. Por quê? Porque a largura é padrão. Ela é feita para pegar até um pé 42. E um pé 42 ele é mais largo que um pé 39. Agora, se você pega o último tamanho do patins como o número do seu pé, você tem um prejuízo. Por quê? Porque seu pé, se ele for mais largo do que o padrão para o seu tamanho, automaticamente seu pé vai ficar apertado. E eu estou falando assim, totalmente 2D. Só largura e comprimento do tamanho do seu pé. Eu não estou falando de nada extraordinário. Porque nós temos várias coisas para levar em consideração. A primeira delas... Por exemplo, nós temos aqui formatos do que seria a palmilha. O patins, ele usa um formato padrão. Eles não fazem coisas muito diferentes porque o custo para fabricação aumenta e aí dificulta a vida deles. E aí, nesse desenho aqui, são os 5 tipos, né, os mais conhecidos de formato dos pés em relação aos dedos. Por exemplo, o meu pé aqui, ele é muito parecido com o pé egípcio, esse primeiro. Apesar que ele não é alinhado desse jeito. É como se os 2 primeiros dedos fossem maiores e o restante menor. Como se fosse o grego, só que o grego aqui o segundo dedo é maior. E no meu caso, o segundo dedo é menor, mas ele não segue a escadinha, desse jeito. Então é como se fosse uma mistura de grego com egípcio. E aí, os patins, eles são feitos, por exemplo, para um pé que tem um formato mais grego. Por quê? Porque o bico dele não é tão quadrado. Ele é mais bicudo, né, do que quadradão. E aí, se você tem um estilo de pé, por exemplo, tipo romano, seu pé vai pegar no dedão aqui, vai doer, vai incomodar bastante. O terceiro dedo aqui do pé também vai incomodar bastante. Se você tiver um pé germânico, nesse estilo germânico aqui, você vai sofrer demais,
porque o dedão vai querer subir em cima do segundo dedo. Se você tiver um pé estilo celta, o dedinho aqui, ó, vai ficar super ruim, vai querer entrar por baixo do outro dedo. E no caso do meu pé aqui, se o patins ele for bem bicudo, a liner por dentro, o dedão ele vai começar a pegar no segundo dedo. E isso vira um inferno se você usar bastante patins. Não estou levando em consideração se o seu patins é novo ou se você comprou usado. Eu tenho um vídeo que eu falo a respeito disso, né, de lacear o patins e etc. Não estou levando em consideração se você tem, por exemplo, problema de inchaço nos pés, como eu tenho, ou o pé gordinho mesmo, não é inchado, mas é gordinho mesmo o pé. E nada disso. Estou levando só em consideração a largura do seu pé versus o comprimento do seu pé, a posição, né, o formato dos dedos, que dedo é maior em relação aos demais. E aí tem outros agravantes agora, que são o seguinte. Vocês estão vendo aqui, tá em corte, né, mostrando pela lateral o formato de um pé, ou melhor, um pé e os ossos. Tem gente que esse primeiro osso aqui a gente chama de falange, né? Cada dobrinha é uma falange. Aqui tem uma, aqui tem outra. Então, essa primeira falange tem gente que ela é maior que a segunda. Tem gente que as duas são do mesmo tamanho. Tem gente que a primeira é menor que a segunda. Tem gente que o dedão ele é mais comprido do que os outros dedos, que é aquilo que eu comentei agora com vocês. Então, tudo isso daí também dificulta para que, mesmo se os fabricantes eles quiserem fazer um negócio mais eclético, podemos dizer assim, mais abrangente, eles não vão conseguir também, porque os pés eles vão ser infinitamente diferentes se comparados, né, uns com os outros. Aí, falei aqui dos formatos, né, de palmilhas, falei aqui da questão da largura das palmilhas, porque se o patins tem a mesma largura, do 39 ao 42, por exemplo, o que muda é só o comprimento, eles não conseguem mudar a largura dentro. Mas, no meu caso, como eu disse que eu vou começar a desenvolver ano que vem, né, as liner, nesse caso, como eu vou ser especializado nesse tipo de preocupação, as liner que a pessoa precisar que o pé dela for mais largo e o patins estiver no tamanho certo em relação a comprimento, a liner ela vai ser mais fina dos lados para que tenha mais espaço para a palmilha ser mais larga e acompanhar o perfil do pé da pessoa. O meu pé, eu não estou com nenhum chinelo aqui para mostrar. Meu pé ele é 42, mas eu tenho um par de chinelo que é 45. Por quê? Porque o 42 fica com esse último, chama metatarso, esses ossinhos que tem no peito do pé. Eu estou mostrando a mão, mas eu estou falando do pé. Então, esses ossinhos que tem aqui no peito do pé chamam um metatarso. Esse último metatarso meu ele fica totalmente fora do chinelo se eu estiver usando o 42, que é o tamanho do meu pé. Agora, no 45 ele dá certinho, só que sobra mais ou menos uns 2, acho que 3 dedos no calcanhar, porque é muito mais comprido. E eu tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo deve ter um problema muito semelhante a esse. Lembrando que até agora eu não tinha falado do jeito que você pisa no chão, que é o que eu vou falar a partir de agora. Então, eu vou ter essa preocupação com vocês em relação à largura. Inicialmente eu vou desenvolver as palmilhas também, né, de acordo com o tamanho e com a especificidade do seu problema, da sua pisada. E aí eu começo depois a desenvolver as liners baseado nos pés de vocês que adquirirem as palmilhas. Aqui está falando um pouco em relação à largura da palmilha versus o comprimento. Aqui são as empresas que fabricam palmilhas para calçados diversos, por exemplo, um tênis. Mas no caso do patins isso aqui não dá muito certo. Agora aqui, a questão do tipo de pisada que vocês têm. Se você pisa, por exemplo, que o calcanhar do seu sapato ele come todo nessa região aqui, né, parte de dentro do pé, parte de fora do pé, essa região do calcanhar. Se o seu sapato ele sempre come aqui, a gente chama de pisada supinada, que é essa do meio. Olha o desenho como que ele é. Você, na hora de pisar, o meio do pé ele não encosta quase no chão. E a força fica distribuída no calcanhar e na planta do pé, que é essa parte aqui perto dos dedos. E aí pelo desenho você vê que seu calcanhar ele fica projetado, né? É como se, ao invés de você pisar reto, não vou conseguir mostrar aqui por causa do ângulo da câmera, mas
em vez de você pisar reto, você torce o pé. E a hora que você pisa, seu pé está fazendo isso aqui. Nesse caso aqui, né? Que o calcanhar, a parte externa, estaria aqui. Agora, se você tiver a pisada ao contrário, a parte de dentro, essa parte de dentro ela é triste, porque boa parte dos patins que eu vi até hoje, a palmilha por dentro, ela faz a volta do pé. E se você tem essa pisada pronada, né, virada para dentro, pelo desenho aqui vocês vão ver que o pé encosta totalmente no chão. Seu pé não tem aquela curvinha do meio. E a palmilha, normalmente dos patins, tem essa curvinha. E aí você sente muita dor na sola do pé por causa disso, porque aquela curvinha está forçando seu pé de um jeito que ele anatomicamente ele não funciona, não é daquele jeito que ele pisa. E aí nós temos a pisada neutra, que seria a pisada padrão. O seu pé ele não fica nem com o calcanhar para fora e nem com a parte de dentro do pé para dentro em contato com o chão. Por isso que chama pisada neutra. E aí nós chamamos, né, de pé normal, a pisada neutra, pé chato, quando você não tem a curvinha e a sola inteira encosta com o chão, e o pé cavo quando é o contrário, quando você pisa muito com o calcanhar e aí essa voltinha do pé ela é muito alta. E aí, nessa parte de cima aqui da imagem dá pra ver que no pé normal ele faz uma voltinha bem pequena, no pé chato não passa luz nenhuma por baixo, e o pé cavo, dependendo de quão cavo for seu pé, você consegue pôr até o dedo por baixo e consegue ver ele do outro lado. Ou passar um lápis, por exemplo, uma caneta, alguma coisa que você pisa no chão e passa aqui, ó, e sai do outro lado. Aqui a questão das palmilhas, né? Isso aqui é um anúncio que eu vi para vender na internet e eu só vi a imagem para mostrar para vocês. Do tamanho muito pequeno para o tamanho muito grande, vocês vão perceber que fica mais largo. Mas no caso do patins isso não funciona. Lembra que eu falei? Existem 3 tamanhos de patins: o pequeno, o médio e o grande. Então se nós olharmos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então são 3 tamanhos ali para cada margem. Então se eu pegar os 3 primeiros, que vem até aqui, ó, reparem, a largura praticamente não muda. Aqui embaixo ela não muda, porque essa primeira é dos 3 menores, essa segunda é dos 3 intermediários, né, os 3 do meio, e essa grande é dos 3 maiores. E aí se vocês pegarem aqui em cima, ó, os 3 maiores, a largura praticamente não muda, e aí essas 3 do meio também, elas praticamente não vão mudar, vai mudar coisa de 1 milímetro, 2, e às vezes o seu pé é muito mais largo. Então, façam esse exercício se vocês quiserem. Pisa numa folha de papel, faz um risco em volta do seu pé, e aí vocês pedem para uma pessoa pisar numa outra folha de papel em branco, que tem o pé do mesmo tamanho do seu. Se você calçar 37, pede para alguém que tem 37 pisar também, numa outra folha, façam aí o contorno, depois peguem as 2 folhas, alinhem certinho o desenho, né, e coloca, por exemplo, contra a luz. Vocês vão ver que a largura dos pés são totalmente diferentes de um pé para o outro, e aí quem tem o pé mais fino leva melhor nessa questão de quando o pé ele é o mais perto do tamanho maior do patins. E levam uma vantagem maior quem tem o pé mais perto do mínimo em relação àquele tamanho. Porque daí, se você tem o pé muito fino e muito pequeno num patins desse, seu pé fica largo nas laterais e incomoda. E o mesmo acontece quando você tem o pé muito grande e o pé é largo, e aí você pega o último tamanho daquela forma. Então vamos recapitular. Patins do 30 ao 33. Se o seu pé é fino, tamanho 30, ele fica folgado. Se ele é fino, tamanho 33, ele fica ok. Se o seu pé ele é tamanho 30, largo, ele vai ficar ok. Se ele for largo, 33, vai ficar apertado. Isso no tamanho pequeno, né, no S. No tamanho M, se o seu pé for, por exemplo, que vai do 34 ao 38 ou 39, depende do fabricante. Se o seu pé for fino no 34, ele balança. Se ele for fino no 39, ele fica ok. Quando eu digo balança, é lateralmente, por causa da largura do pé. Se o seu pé for largo mais 34, ele fica ok no comprimento e na largura. Porém, no 38, 39, que é o último número desse tamanho, se o seu pé for largo,
ele fica apertado. E aí, no caso dos patins que é o tamanho L, né, que são os maiores, que é onde o meu pé se enquadra, se o seu pé é, por exemplo, 39 ou 40 e ele é estreito, ele fica balançando ou talvez fique ok, dependendo do fabricante, assim como no M e no L. Agora, se ele for estreito, mas no último tamanho, no 42 ou 43, se for o último do fabricante, o seu pé fica ok. Agora, se o seu pé for largo, no tamanho 39 e 40, ele vai ficar ok. Agora, se ele for largo no tamanho 43, que é o 42, que é o meu caso, o patins vai apertar bastante o seu pé. Teve uma pessoa que me mandou mensagem esses dias, acho que foi ontem ou antes de ontem, também depende do dia que esse vídeo entrar pro ar, que ela comprou, se eu não me engano foi um Dynamix da Traxart, e aí ela estava reclamando que estava apertando no tornozelo. Aí eu falei meio por cima e falei que eu ia fazer esse vídeo, então esse vídeo aí é pra você, que eu não lembro o seu nome agora, mas se você estiver inscrito no canal, você vai ver esse vídeo e vai se identificar. E aí eu peço que deixe nos comentários também se você assistiu esse vídeo e se ficou mais fácil para você entender o que eu comecei a te explicar lá nos comentários. Mas basicamente eu disse para ela o seguinte, perguntei, o patins é novo ou usado? Ela disse que é novo. Aí eu falei, no caso do patins novo, ele laceia, mas se o pé dela for um pé inchado ou um pé gordo, que é o meu caso, um pé que constantemente está com o tornozelo inchado, então vai castigar bastante o tornozelo dela, mas vai dar uma laceada porque o patins ainda é novo, e aí vai dar uma laceada de acordo com o formato do tornozelo dela. Que isso é assunto para um outro vídeo, mas de maneira resumida, como contra no momento de você comprar um patins usado, é que ele já foi laceado num pé diferente do seu. E aí as posições da onde está mais macio, né, mais fofo ou mais fino as espumas por dentro, pode ser que incomode bastante seu pé também. Por isso que eu perguntei para ela se o dela era novo ou não. E daí, continuando, eu falei isso para ela, né, do pé inchado, do pé gordo, se era de fato o tamanho do pé dela e se o patins era novo ou não. E aí esse vídeo agora é para explicar melhor como tudo isso funciona. Então deixa nos comentários aí, para quem está assistindo, se você tem esse problema ou não, e se tem, no que ele incomoda. Se o seu problema é a ponta do dedo, que ele aperta nas laterais, ou ele aperta em cima, se o problema é na largura do pé, se o problema é na voltinha do pé, ou na ausência da voltinha, se o seu pé for chato, ou se o problema é porque você tem as pisadas para dentro ou para fora, e aí você sente uma dor específica, e se o seu patins é novo ou usado, também, se tudo que eu falei, se de fato ajudou você, esclareceu suas dúvidas. Então deixe nos comentários aí, por favor, e a gente vai conversando. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar nos comentários. Eu vou deixar o WhatsApp da loja para vocês que tiverem interesse entrar em contato para saber da caneleira, da presilha de patins em velcro, que as de plástico quebra, e eu tenho um vídeo inclusive falando a respeito disso, das rodas, para quem quiser adquirir. Essas aqui eu estou pensando ainda o que eu vou fazer, mas eu acho que eu vou vender. Eu tenho 9 jogos de roda, e aí tem a roda vermelha, a preta, a amarela, que está com uma cara mais de laranja, mas ela é amarela, e a verde. Tá bom? Então, qualquer coisa que vocês quiserem adquirir ou tirar dúvida ou sugerir de produto, tem outras coisas que eu estou em desenvolvimento, como casco para... Agora não está aqui a joelheira. Como casco para joelheira, eu tenho alça de transporte, essa aqui é em couro sintético. Então você vem aqui, prende patins, né, para carregar e anda com estilo. Ó, várias alças aqui atrás. Aí tem adesivos, chaves, dentre outras coisas. Então, se foi útil para você, dá essa força, entre em contato aí no WhatsApp da lojinha, que eu vou ter um imenso prazer em conversar com vocês. Tá bom, pessoal? Obrigado pela atenção. Infelizmente esse vídeo ficou grande, mas para poder explicar melhor, né, para poder fazer um vídeo mais completo, eu tive que fazer desse jeito. E aí,
Assuntos que vocês quiserem tratar, deixem nos comentários aí que os mais curtidos eu vou colocar em pauta para os próximos vídeos. Bacana, pessoal? Obrigado pela atenção e nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço. Bons rolês!